Sabe aquele seu ex que de vez em quando você pensa? Ele pode ser o culpado de você não estar vivenciando um bom relacionamento hoje. Vem com a gente para essa live, porque muita gente não sabe o quanto um relacionamento do passado pode estar interferindo ainda na sua vida hoje. Bom dia para quem está chegando. Vou esperar a Lei entrar. Enquanto isso, né, vai comentando aqui se realmente isso acontece com você. Ciclo e você nunca mais teve essa lembrança. Esperando aqui só a Lê. Seja bem-vindo. Olá, olá, olá! Como vocês estão? Muito bom dia, né? Ou boa tarde para quem já almoçou com esse horário agora, né? Bem no meio ali, tem gente que almoça um pouquinho mais cedo, tem gente que começou agora. Que bom que vocês estão aqui com a gente para falar desse assunto que para muitos ainda é desconhecido, né? Que o passado, o nosso passado pode sim influenciar o nosso presente, o nosso futuro, quando a gente ainda não olha para ele. Antes da gente começar, já vai encaminhando para as pessoas que você acha que precisa, né, nesse momento de ouvir mais sobre isso. E também vou pedir ajuda de vocês que subam a interação, seja de coraçãozinho, seja do 100%, porque justamente isso faz entregar para mais pessoas. Paulo, faz tempo que você não assistia a nossa live, né? Agora a gente mudou o horário, acredito que para algumas pessoas vai ser melhor. Isso aí. Então, como a Lô falou, já apertem no coraçãozinho aí, ó, que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Relacionamento. Vamos para esse tema que para muitos aí é tabu, né? Muita gente não gosta de falar, mas aqui a gente fala o que é preciso falar, né? Então, vamos lá E, começar a falar. e começando essa semana, né? Essa semana do Dia dos Namorados, né? Quarta-feira é Dia dos Namorados. Nada melhor do que a gente iniciar, né? Muitas pessoas chegam até nós falando que ou não está com um relacionamento como queria, ou então não tem aquele relacionamento que deseja. Então, hoje a gente vai aprofundar um pouquinho sobre o porquê talvez você não está tendo esse relacionamento da maneira que você queria, né? Para muitas pessoas é muito desafiador um relacionamento, mas a gente vai desmistificar. Exatamente. Assim, né? Como a gente faz isso nos nossos relacionamentos. Afinal de contas, eu e a Lô, nós somos casadas aí há um bom tempo já, né? Eu há 16 anos, a Lô já há 17 anos. Então, nós temos aí autoridade, sim, para falar sobre esse assunto. E que, sim, pode ser gostoso, pode ser harmonioso, pode ser leve, não precisa ser pesado. Então, coloquem para nós se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum desafio em relação a isso, que a gente vai estar esclarecendo aqui hoje. Então, para começar já, começar bem, sim, já, né? Bem de modo leve com a perguntinha, né? Quais são os sinais de que um relacionamento antigo ainda está afetando o momento presente? Então, como eu percebo isso, né? A gente gosta muito de falar que essa percepção ela vem, claro, que através da análise, né? Você precisa analisar primeiro como de fato você se comporta, como você age. E assim, muitas vezes, né, acontece
a comparação, né? Ai, mas fulano fazia dessa maneira, ciclano não faz igual. Fulano, ele me tratava disso, esse não me trata. A gente, muitas vezes, a gente tende a comparar, a fazer essa comparação que nem sempre é positivo. Por quê? Quando você compara, você para, né? Exatamente. Quando você fica comparando um relacionamento antigo com o seu atual, você fica presa naquele instante, não consegue se movimentar, nem para ir para frente, nem para ver o que você realmente quer, se é aquilo que você realmente deseja, ou se pode ser também, às vezes, uma visão que você tinha naquela época. Será que realmente era isso, né? Será que realmente acontecia dessa forma? Ou era uma fantasia que eu via ali naquele momento, né? Então a gente também precisa olhar para isso, né? Outro sinal também que o relacionamento antigo pode estar afetando na sua vida é que entra ano e sai ano e você, nesse relacionamento atual que você está, vocês ficam na mesmice, né? Não sai dali, fica, né? Entra ano, sai ano, tá bom, não sei se tá bom, não sei, mas também não tá ruim. Mas aí a gente vai seguindo dessa forma. As Quem nunca mesmas, passou por isso, né? as mesmas brigas, os mesmos conflitos, as mesmas, deixa pra lá, né? As mesmas situações surgindo, entra ano, sai ano. Então, isso pode ser que é um sinal que algum relacionamento lá de trás esteja afetando esse relacionamento de hoje. Também outra coisa é quando você não consegue se entregar verdadeiramente para o parceiro que você está. Então, se você tem dificuldade nessa entrega, né? Eu acho que eu me entrego, mas não sei, parece que não vai. Eu não sei se eu sou eu, se eu não sou. Parece que com aquele lá, nossa, a gente tinha uma conversa tão boa, com esse eu já não tenho uma conversa tão boa. Parece que as coisas não fluem. Mas nisso isso é bom com ele, mas no outro, né? A gente entra de novo na comparação e você não consegue fazer essa entrega verdadeiramente para a pessoa que você está hoje. E é engraçado, né? Porque para muitos, né, pode haver o julgamento de, ai, como que você tá dentro de um relacionamento hoje e você realmente não tá se entregando? Gente, é o que mais acontece. Se entregar de fato para um relacionamento é você entender que dois, na verdade, são um, né? Vocês estão lutando pela mesma causa, pelo mesmo ideal, pelas mesmas conquistas. Então, será que você realmente está contando para o seu parceiro o que você deseja de fato como ideal? Será que você está tendo essa conversa sobre seus sentimentos, sobre os seus pensamentos ou não? Ou você acha que ele tem que adivinhar? Então, são pequenas coisas que, na verdade, fazem total diferença num bom relacionamento, né? E por que que a gente fala sobre esse relacionamento passado pode estar interferindo, né? É como a Lê falou, com ele eu conseguia conversar, com o outro eu conseguia me abrir de verdade. Mas por que que você está dentro de um relacionamento hoje que você não consegue se abrir de verdade? Será que não é medo? A gente precisa olhar para isso, não é querer abrir mão e largar de tudo. Né? Largue tudo e vá para o próximo. Não funciona assim, né? Porque a gente carrega como algumas pessoas falam, né? Pode ser trauma, pode ser questões energéticas que a gente precisa realmente olhar para isso e entender, se olhar e entender o que está acontecendo para que no futuro não venha acontecer, seja com o seu parceiro atual, seja com outra pessoa, não importa. O que muitas mulheres fazem aqui, né, não consegue se entregar verdadeiramente, cadê aquela mulher que compra escondido do marido? Isso já é um sinal de não se entregar verdadeiramente. Eu preciso fazer algo escondido do meu marido, né? Então, prestem atenção nesses pequenos sinais, mas que fazem muita diferença
no final da história aí, né? Se você deseja realmente que esse relacionamento prospere e seja do jeito que você realmente deseja, do jeito que realmente precisa ser. Na verdade, as pequenas mentiras, né, Lê? Assim, muitas vezes umas pequenas mentiras, umas coisas totalmente desnecessárias, mas que acontecem. Mas por que que você está fazendo isso? Então, se avaliar, né? O porquê que eu tô querendo mentir. Eu falo muito, né? Eu casei com 18 anos de idade, então eu era muito nova, né? Casei por querer, tá, gente? Mas foi com 18 anos. E realmente muito inexperiente do que é um casamento, né? Porque eu falo que casamento é vivendo. E, e se eu for olhar lá para trás do que era lá o meu relacionamento, muitas vezes eu tentei fazer coisas para agradar. Mas será que eu estava sendo verdadeira? Então, é se questionar. Quando eu falei, não, eu não estou sendo verdadeira, agora eu vou começar a ser, teve que existir uma comunicação com o meu marido para ele entender, porque é como se ele tivesse comprado uma coisa e chegou outra na casa dele, né? Tá entendendo agora, né, como é que funciona o novo processo, porque é uma nova energia que está instalada ali, né, um novo padrão de comportamento que até então não tinha. Então, até isso se alinhar, às vezes pode ser que haja alguns conflitos, sim, né, até a outra pessoa entender, como ela falou, né, às vezes, nossa, né, era uma coisa e agora mudou totalmente diferente, não estou entendendo o que está acontecendo. Então, isso leva um tempo, não é do dia para a noite, né? Colocou aqui, ó. Semana passada na terapia descobri que 3 traumas parecidos refletiam no meu relacionamento, me impediam de me entregar. Isso é de profunda consciência, né? O não entregar. É como se tivesse realmente medo de mergulhar de cabeça, né? Então, como que você vai ter um relacionamento de que você vai se tornar um com uma pessoa se você não tem coragem de mergulhar de cabeça, né? Tem até umas dinâmicas, né, que muitos coaches aí fazem de casal, que eu já vi, que é assim, você tem que se jogar para o outro parceiro te segurar. Será que você tem coragem realmente de se jogar para o outro te segurar? Ou você vai ficar falando, não, olha, Me segura. cuidado, me segura. Ai, meu Deus, não, você não vai me deixar cair. Então, presta atenção que você não está deixando nem de fato nas suas mãos. Lembrei de uma coisa que eu falo que sempre foi aventura na minha vida, é, é andar de moto, né? Meu marido ama andar de moto, então todas as vezes que eu ando de moto com ele, eu falo, eu literalmente eu jogo a minha vida nas suas mãos, porque eu acho andar de moto mega perigoso. Mas não é, gente? Pensa sobre isso. É esses pequenos detalhes, né, que a gente vai percebendo quando a gente entra consciente em alguma coisa que a gente vai fazer, que a gente começa a entender o todo, né? Então, como a Lô falou, são pequenas coisinhas que a gente faz no nosso dia a dia, que quando a gente está de forma consciente, quando a gente já olhou pra gente, a gente já buscou esse autoconhecimento, a gente consegue perceber isso de forma tão clara e de forma tão nítida. Por isso que a gente fala, né, para vocês, gente, façam terapia com a gente, porque é outra visão de mundo. Autoconhecimento junto com o energético e o espiritual faz total diferença na sua vida, em todas as áreas. Porque quando você tá com esse sentimento preso, né? Ali existe uma energia. É uma energia que te conecta àquela outra pessoa lá do passado, né? E essa energia, ela precisa ser cortada, vamos dizer assim, né? Cortada para vocês entenderem como que é, né? E como que você percebe, como é que você identifica que realmente é essa energia emocional presa, né, em relacionamento passado? É quando você vê que seu relacionamento não está harmonioso, quando você não está feliz dentro daquela relação, é quando falta alguma conversa, sabe?
esse final de semana, né, aproveitei para fazer Netflix, né? E aí uma sériezinha, né? Acho que é de 7, 8 episódios, chamado Próximo. Ela se separa do marido e ela fala assim: eu comecei a notar que tinha algo estranho quando ele já não sentava mais no sofá comigo, quando, ao invés das nossas conversas, passaram a ser celular, cada um mexendo no seu celular. E quantos casamentos e relacionamentos estão assim nesse momento hoje? Com a modernidade também, né? Com os avanços também vem a responsabilidade. Quanto mais avanço a gente tem na nossa vida, mais responsabilidade a gente assume. Isso sim, é a gente realmente vigiar e estar consciente sobre isso, né? Essa série nós assistimos, eu assisti também final de semana, a Lô tinha comentado comigo que tinha começado a assistir, e eu também assisti. O tanto de insight que tem, né, dentro dos relacionamentos, o tanto que a gente precisa, sim, olhar e cuidar todos os dias para que a gente consiga viver em harmonia, né, junto com o nosso parceiro, porque são duas pessoas com bagagens completamente diferentes. Então, quando cada um está trazendo a sua malinha, suas coisas do passado, e unir tudo isso, né? Além da sua individualidade, também tem a união de algumas coisas que a gente precisa para que esse relacionamento dê certo. A gente precisa, sim, ter cuidado, né? Ter atenção dentro desse relacionamento. Tem uma parte também, né, na série que ela fala assim, ele, né, ele já estava querendo viajar para outro local, para trabalho. Ela, né, tinha o trabalho dela numa cidade diferente. Ele já estava querendo uma casa nova, mas ele não perguntou para ela como seria essa casa. Então percebe que é uma falta de alinhamento de vida para existir um. Precisa ter esse alinhamento de vida. Ah, Lorena, mas hoje o meu parceiro, ele não conversa sobre isso. Senta com ele. Senta, vamos esclarecer. Por que que você, nos seus projetos de vida, você não está me colocando na participação desse projeto? Aí ele pode dizer, não, mas eu coloco você. Tá, mas eu tô achando que esse projeto é seu, não é meu. Exatamente, precisa sempre existir o compartilhar, né? O compartilhar sobre o que vamos fazer juntos daqui para frente, né? Quando não existe isso, quando cada um quer olhar para um lado, fica difícil, né? Essa caminhada nesse novo objetivo que você realmente deseja. Então, é alinhar. Como a gente falou lá no começo, vai mudar pro dia para a noite? Não, você nunca falou esse tipo de coisa, você nunca questionou essas coisas com o seu companheiro, como é que ele vai, né? Entender sobre isso. Às vezes, no primeiro momento, ele não vai entender direito, depois, talvez, você vai ter que levar um outro tipo de abordagem para ele, de uma outra forma, para que ele entenda que você está buscando isso, né? Então, olhar sempre com carinho, né? Querer olhar com carinho para esse relacionamento. Exatamente. E assim, né? De que forma esses padrões de relacionamentos passados podem estar se repetindo no seu presente, né? Então, quando você não se olha, né? Não entra para o autoconhecimento, não entra para um tratamento e cura interna, como que pode vir, né? Vamos lá lembrar de uma coisa. Pai e mãe, né? Porque quando a gente fala de relacionamentos passados, pode ser também o que você visualizou, tá? Como relacionamento. Então, pai e mãe, né? Vamos supor que você teve uns pais que sempre brigaram muito, né? Sempre teve aquela briga constante. O que que vai acontecer? Isso é o seu padrão. Você vai achar que todo relacionamento para dar certo precisa ter uma briga. Então, você vai promover brigas dentro desses relacionamentos que vierem no futuro. A mesma coisa, traição, né? Se você
já foi traída ou traiu, no próximo relacionamento, se você não olhar para isso, você pode ter certeza que vai vir de novo, de outra maneira. É, Pode não ser uma traição de marido e mulher, mas pode vir uma traição entre amizade, pode haver uma traição dentro do trabalho, mas o bloco traição voltará se você não olhar para ele. é como se a gente vivesse, né, no nosso passado, fossem as coisas normais, né? Às vezes olhar lá para o passado em relação como eu vivia com meu pai, com minha mãe. Às vezes meu pai traía minha mãe ou minha mãe traía meu pai, e para mim aquilo fosse normal, né? Então, quando eu vivencio isso, me dói, mas eu não entendo direito o porquê que está acontecendo isso. Então, quando a gente fala de quebra de padrão, de olhar para isso e fazer sim, né? Estabelecer essa cura interna sobre esse bloco energético, é exatamente isso. Você olhar de onde vem e começar a harmonizar isso. Porque se a gente vai deixando, a gente só vai alimentando cada vez mais e essa ferida só vai aumentando. E você vai entrar em sofrimento profundo até que você queira realmente olhar para isso. Porque aqui o ensinamento ou é pelo amor ou é pela dor. Se você não olha, você começa, né? Deus é sábio e inteligente, você não vai olhar, você precisa olhar para você, para a sua própria evolução. Então, se você não olhar para essa dor agora, vai chegar um momento que ele vai falar: não, você precisa olhar, né? Seja nessa vida ou na próxima. É, e assim, né? Como que você lida com esse tipo de lembranças, né? Ai, tá, tô entendendo tudo que vocês estão falando. Mas é tão bom eu lembrar como eu era tratada. Ai, é tão bom eu lembrar que fazia desse jeito. Como que você faz? Além do tratar, é olhar para você hoje, né? Como que eu posso me tratar desse jeito? E também, né, comunicação, né, gente? Nada melhor que a comunicação. Você falar para o seu parceiro: ah, eu já disse isso para ele, que eu gosto disso, mas ele não faz isso. Então, olhe mais a fundo para realmente isso que você deseja. Eu falo, né? Algumas coisas estão mascaradas na nossa vida. Ah, mas como assim mascarada? Às vezes você quer atenção e você briga com seu marido para querer essa atenção. Então, por que não entender o que você realmente deseja primeiro, para depois você buscar isso de forma mais harmoniosa com ele, né? Você quer atenção? Você pode sentar no sofá do lado dele a hora que ele está assistindo televisão, pode passar a mão, conversar, né? Ah, eu posso chamar para sair, posso fazer outros tipos de coisas, em vez de eu fazer uma briga para aí eu receber a atenção que eu desejo. Então, são padrões que que já estão instalados em nós, que a gente precisa realmente olhar para isso. O que realmente eu estou desejando com isso? Tá, no meu relacionamento passado, meu, sei lá, meu namorado fazia tal coisa para mim e eu gostava. O que que ele estava preenchendo dentro de mim? O que que aquilo eu me sentia preenchida? É isso que você precisa olhar. Não é a pessoa em si, mas o que ela fazia para você naquele momento. E isso serve, né? Até para quem não tem um relacionamento hoje, né? Por que que essa pessoa, né, essa energia, a gente não vai nem chamar de pessoa, a gente vai chamar de energia da pessoa, porque é a energia da pessoa. O que que essa energia da pessoa está me limitando a ter um relacionamento hoje? Porque você está vibrando aquela energia. Você está ali com a energia da outra pessoa. Então, qualquer pessoa que chegue, ela sente, né? A gente acha que só os animais eles têm o faro, mas na verdade nós temos também esse faro. E quem chega ao nosso redor sente essa energia, né? Pode não ter clareza, pode não ter essa percepção, mas o faro existe, né? Então, vai perceber que você não está 100% de entrega. E aí você cria problemas, situações que muitas vezes de forma inconsciente para não trazer essa realidade do fato. O
será que essa energia do passado ela tá me atrapalhando como? Por que que eu tô trazendo isso até hoje? Então, o que a gente faz é um divórcio energético. Mas não é simplesmente um divórcio energético como tem muito aqui na internet, que é simplesmente um tratamento rápido e beijo. Não. A gente faz você também entrar dentro do autoconhecimento, porque não adianta. Eu faço divórcio energético hoje, você com uma pessoa, você vai conhecer outra, e o que, que vai acontecer? De novo, vai acontecer a mesma coisa. Então, você vai ter que viver de divórcio energético. E não é essa a intenção. Exatamente. Mas e o que é isso, né? Esse divórcio energético é realmente o rompimento dessa energia, dessa ligação que você tem com essa pessoa. Como a Lô falou, né? A gente precisa realmente também entrar no autoconhecimento para a gente entender o que eu buscava naquele momento, que momento eu estava passando, qual era o sentimento, a sensação que eu tinha com aquela pessoa, para que a gente possa de fato fazer esse divórcio energético, né? Para a gente fazer esse rompimento com essa pessoa. Qual é a realidade, né, que você realmente vivia, né? Porque a gente entra muito na fantasia, muito, muito, muito. A gente acaba achando que, ai, mas seria desse jeito, ah, mas se fizesse isso, seria assim. Então é muito fantasioso, né? Então chama para a realidade de fato do que é, né? É, voltando lá para a série, que eu lembrei de uma passagem que ela fala sobre as princesas, né? Aí ela fala assim: o príncipe da Bela Adormecida, ele era. Ela usa um termo, tipo um maníaco, ela usa um termo assim. Por quê? Quem que vai beijar uma pessoa que não conhece e tá dormindo, né? E para e pensa, gente. Então, é uma fantasia que se cria relacionada a isso. A Cinderela perdeu o sapato, né, de uma festa e daí ele já se apaixona e se casa. Aonde você está vivendo? Quer saber a realidade de fato do que é? A gente foi criado assistindo esse tipo de história, né, de princesa. Então, assim, as fantasias que a gente conta para nós e aquilo que a gente vê, talvez, do outro vivendo aqui nas redes sociais, pode ser que não seja a realidade de fato, né? Não só a realidade, pode ser que vivam sim daquela forma, talvez durante o dia, mas não o tempo todo, né? Então a gente precisa sempre pontuar isso, porque senão a pessoa vive lá com a expectativa, ai, porque, né, podia ser assim, ou até mesmo quem tá num relacionamento fica pensando no seu marido, mas ele podia fazer isso, nossa, mas você vive sempre na expectativa e não no momento presente, não fazendo acontecer aquilo que realmente precisa ser feito para que você viva realmente aquilo. E aí é onde você entra na frustração. Aí você fala, ai, mas meu marido não faz isso, mas não sei o quê. Tá, mas e aí? Você já sentou, alinhou? Teve uma conversa franca realmente com ele sobre o que você deseja? Mas é uma conversa franca sem briga, né? Porque aqui a gente fala assim, opa, você já conversou? Você já falou? Quando eu briguei com ele, eu falei isso, né? E vocês sabem que o nosso cérebro, quando uma pessoa entra em briga, né? Muitas pessoas entram em defesa, em autodefesa. Então ele já recua e aí a pessoa fica falando ali, fica, né? Ele entra em modo realmente de fuga e de proteção. Então, muitas coisas que você acaba falando naquele momento, a pessoa não tá nem escutando mais. Então, a gente entender isso também, a hora de conversar, como chegar, né, nesse ponto, é importante. Você pode falar assim, mas só eu que procuro, mas só eu que faço isso. Então, isso é uma decisão sua, né? Quando a gente fala isso, é aonde você quer estar realmente, o que você deseja, não é a outra pessoa. Porque aí, se você decidir, eu não quero mais estar com essa pessoa, a responsabilidade é sua, né? Você decidiu por aquilo. Mas quando eu quero pro outro, às vezes tá tudo bem. O relacionamento para ele tá ótimo, tá maravilhoso, né?
Então, assim, é você que quer, não é ele que quer. Então, você sim vai precisar colocar mais energia naquele momento para que aquilo mude. E parabéns para você, porque se você está decidindo fazer isso, é porque realmente você quer uma evolução de vida, né? Para tudo, né, na vida, para locais, para relacionamentos, existe um pilar, né? E esse pilar, muitas vezes, um pilar de luz, muitas vezes você está se colocando como pilar de luz naquele momento. Não quer dizer que o seu parceiro não possa se tornar também um pilar de luz para outra questão, né? Ter essa autorresponsabilidade, essa menos cobrança, menos julgamento e mais entendimento do ser, né? Do ser completo, faz a diferença, né? A Lê falou, né, sobre frustração. Quantas vezes você já se viu reclamando, mas não tomando nenhuma atitude? Parece que pedir para conversar com o parceiro é como se você estivesse marcando um julgamento, né? Literalmente isso. Parece que você está indo lá no tribunal num julgamento para uma simples conversa com alguém que você realmente escolheu estar do lado. Não quer dizer que vocês já vão ser condenados, né? Prisão ou é liberdade. Calma, é apenas uma conversa. E quantas vezes a gente não se coloca nessa posição? Exatamente. Aí já gera a expectativa, a ansiedade, tudo junto, né? Ah, então não vou falar nada, né? Ah, então não quero mais falar, não vou falar nada. Calma, né, gente? Tudo tem seu tempo e tudo tem o seu momento. Você precisa decidir o que você realmente deseja. E voltando, né, sobre o que eu falei de questão do tribunal, né? Por que às vezes é muito importante a terapia? Porque é o que eu falo, é uma terceira pessoa não colocando culpa em ninguém. É simplesmente tentando entender o fato do que está incomodando a relação. Por quê? Você tá se achando que você está lá no julgamento ou condenação, você está querendo condenar. O outro está se achando julgado na história. Então ele vai entrar, ele vai usar as mesmas armas. Você da condenação e o outro do julgamento, né? Ele vai. Então precisa de uma terceira pessoa? Não, calma, gente. Vocês só estão querendo alinhar. Calma. Vocês não estão se matando, não. Que a gente vê muito nos nossos atendimentos, né, de relacionamento, é que às vezes eles estão querendo a mesma coisa, estão precisando da mesma coisa, só a linguagem, falta mudar um pouquinho a linguagem, né, a comunicação, mas os dois desejando a mesma coisa, a mesma coisa. Então, como a Lô falou, é importante você ter uma terceira pessoa no nosso quarto aqui, terceira e quarta pessoas, né? Porque o nosso atendimento é junto, então assim, a gente consegue amparar você melhor em relação à visão do que está acontecendo na sua vida. Quando a gente olha e entende, né? Tá, vamos voltar um pouquinho lá no passado, vamos ver o que estava acontecendo, vamos olhar para os seus pais, vamos olhar para a sua família, vamos olhar nos seus relacionamentos anteriores, o que realmente acontecia, o que você está desejando hoje, né? O porquê que você está querendo isso dessa forma, o que é que está alimentando isso agora, né? E o que me veio aqui de falar também, né? Existe também o julgamento de, mas é o relacionamento do meu parceiro é que está atrapalhando no meu relacionamento de hoje. Ou seja, você julgando e botando a culpa na outra pessoa. Será que é mesmo? Será que não é você que se sentiu presa nessa situação? Então, perceba se realmente é o do outro, né? Porque o julgamento, o culpar o outro é muito mais fácil do que você querer realmente se olhar. Só que não adianta. Você vai terminar aquela relação e você vai vir outra que vai acontecer bem parecido. Ah, não, mas acontece super diferente. Esse meu novo relacionamento, essa pessoa é maravilhosa. Tô até estranha, né? Que pessoa maravilhosa tá para nascer ainda. Próxima pergunta
pergunta aqui é como diferenciar entre aprender com o passado e ficar preso a ele. O que que a gente faz, né? É realmente isso, a aceitação de que a vida é como é, não como a gente quer que seja, né? Trazer sempre, como a Lu falou, essa autorresponsabilidade. Olhar para o erro do passado, o que está acontecendo, o que eu tenho a ver com isso? Qual a minha responsabilidade perante isso, né? Então a gente precisa sim olhar isso, não olhando o que o outro precisa, mas fulano precisa fazer tal coisa, porque aí vai dar certo. Será que vai dar certo? Ah, mas ele fazendo isso, aí eu acho que vai. Será? Será que vai dar certo? Será que é só o outro que precisa fazer? Você não precisa fazer um movimento para alinhar isso? Aqui a gente fala sempre também de energia, né? Você precisa elevar o seu padrão energético, porque quando você leva, você consegue trazer o seu parceiro junto. Por isso que a gente fala de trabalhar em você e não no outro, porque quando você melhora a sua energia, as coisas que estão ao seu redor mudam, ficam diferentes, né? Isso a gente comprova em todos os nossos atendimentos e comprova isso nas nossas vidas. Então, sim, autoconhecimento com tratamento energético e espiritual faz toda a diferença para que você viva de uma forma totalmente nova e totalmente diferente. Porque é muito a questão, assim, até do milagre, né? Ai, vai ser milagre se ele mudar agora. Esse milagre é você tratando a sua parte energética e espiritual. E isso também tem muito a ver com merecimento, né? Muitas vezes a gente não tem, né, aquilo que a gente deseja porque a gente não se sente merecedora de ter. Como eu falei lá, da questão às vezes da briga, né? Às vezes você acha que somente brigando é que você vai ganhar. Então, por que você não pode merecer de outra forma? Não pode merecer através da conversa, através do alinhamento? Olhar esse padrão, né? Eu falo que é muito um padrão de que algumas pessoas têm, muitas pessoas têm isso. Padrão que vem lá dos pais, né? Que às vezes, para você fazer alguma coisa, para você começar a agir, a pessoa tem que brigar, aí depois ela consegue agir. Isso é um padrão, principalmente quem é da nossa faixa etária, até mais antigos, aí tem um pouco mais de idade. Era isso, o pai mandava, tinha que fazer. E às vezes esse mandar tinha a briga antes, né? E hoje também, às vezes você sente necessidade de que haja uma briga para que algo aconteça. Então a gente precisa também olhar para isso, porque não é algo normal, não precisa ser dessa forma. Pode ser sim de forma mais tranquila, de forma mais leve, não precisa ser doloroso para que você consiga agir e decidir sobre algo na sua vida. E vamos para uma pergunta, né? Como amigos e familiares podem colaborar no processo de superação dos relacionamentos antigos, né? Isso daí é bem A polêmico, né? gente tem aqui alguns casos, né, de falar assim, nossa, Hoje, mas minha família do meu marido só fica falando da ex dele, ou fica lembrando da fulana de tal. A gente tem muitos, muitos casos aqui. e perceba, né, que a solução para isso são limites claros, né? E o que seria esses limites? Não é brigar, é simplesmente você falar, não gostei, não quero. E para isso, você precisa estar muito bem alinhado dentro do seu relacionamento. Porque se o seu relacionamento não estiver alinhado, o que, que vai acontecer? Está arriscado acontecer uma briga, né? Por causa de motivos externos, como parentes e amigos. Então você imagina, você tá lá num almoço, né? Vamos lá, almoço de domingo, que é sempre em família, né? Almoço de domingo, e aí chega a sua sogra e fala assim: Ah, mas a fulana, ela é muito legal, não sei o quê. Aquilo dali vai te incomodar, aquilo dali vai te deixar chateada de alguma maneira. Então, é,
naquele momento, talvez, você às vezes não tenha coragem de falar e de pontuar, de pô, não tem nada a ver se você tá falando isso aqui, né? Mas você pode chegar pro seu parceiro e falar, ó, parceiro, não gostei. Não gostei. Eu acho que é uma questão de respeito comigo. E aí talvez ele pontue para a mãe dele, né? Porque também tem que ter esse limite claro sobre essas relações, né? Vocês são um só. Mas é preciso também o movimento dele, muitas vezes, para te colocar no lugar, né? Colocar você naquela posição, né? Porque muitas vezes você vai falar e a outra pessoa não vai entender, porque ela vai, né, às vezes te menosprezar um pouquinho. Mas é por isso que precisa estar alinhado dentro da relação. Vai adiantar você espernear? Vai adiantar você reclamar? Com toda certeza não. Com toda certeza pode ser pior. Pode ter piorado muito, desculpa a palavra, mas pode ter cagado de vez. Mas o ter a clareza do que é, o que que te incomoda, o que que ela falou que tá te incomodando. Fale isso. Comunique, né? É, ter, colocar esse limite claro, talvez ali na mesa não seja um momento certo, mas talvez se você tem liberdade, chegue depois e fala, olha, não gostei que você falou sobre isso, não gosto que você fale isso quando eu estou presente. Se você quer falar para os outros também, né? Coloque a sua posição. Eu gosto de falar uma coisa que sempre aquilo que a gente fala com verdade, que é conectado com a nossa essência, não machuca o outro. Machuca quando você está no excesso, né, do seu ego, ou quando você está na sua superioridade lá em cima e você quer mostrar algo que você não é, você não sustenta. Então, isso sim pode ser que machuque, que haja briga e que aí não tenha entendimento. Mas a partir do momento que você fala com verdade com o outro, seja o que for, quando você coloca o seu limite, quando você coloca o que você pensa a respeito daquilo, aquilo não magoa. A pessoa pode até ficar afastada durante um tempo, mas depois ela vai chegar e falar: olha, fulano, entendi a sua posição perante isso, o que aconteceu, né? Me desculpa se for o caso de desculpa, ou também se não for o caso de desculpa, vocês vão continuar seguindo dali para frente, sem problema algum. Perfeito isso. E quais são os passos mais importantes para reconstruir a vida e a identidade após o término de um relacionamento, né? Com certeza é melhorar a sua energia e autoconhecimento, gente. Energia com autoconhecimento. Você se conhecendo e melhorando a sua frequência energética, você pode ter certeza que tudo reconstitui, né? O que acontece, muitas pessoas que acabam os relacionamentos é já, vou pra festa, vou achar outro, e, né? Felicidade, alegria, maquiada aí, né? Uma alegria, uma coisa assim, tô livre e não sei o quê, e aí acabam esquecendo de olhar realmente para o que é importante, que é sim o autoconhecimento e olhar o seu energético como está. Como a gente falou, existem, né, os divórcios energéticos para serem feitos, existem coisas que a gente às vezes está carregando aí na bagagem há algum tempo que a gente precisa olhar e desfazer isso tudo, né? Muito legal. E ter essa percepção, né, do que isso pode estar influenciando na sua vida hoje, né? Pode estar influenciando em pensamentos, pode estar influenciando em crenças, pode estar influenciando em sentimentos, né? Então, dentro do nosso programa de tratamento de 30 dias, nós cuidamos exatamente sobre essa energia sua diariamente. Nós temos o pilar do você com você mesmo, você com os outros, com os relacionamentos, com todos que estão ali ao seu redor. Tem o pilar do profissional e financeiro e também de você com a sua espiritualidade para justamente dar esse reforço energético e espiritual para sim você viver a sua vida com a maior prosperidade, harmonia, leveza e abundância que realmente você merece. Nesse tratamento é realmente você recebe o suporte energético para que você consiga viver sua vida de forma mais leve, mais harmoniosa. É um tratamento de suporte, onde
todos os dias a gente faz, né? Vê o que se requer, o campo energético do grupo e trata, limpa, né? Ativa o que precisa ativar, limpa o que precisa limpar naquele momento. E todos os dias para que você consiga seguir sua vida de forma mais leve e harmoniosa. Então, É, pode falar. o valor, né? O valor desse investimento é de R$ 170, ou seja, é menos de R$ 6 por dia. Então não é aquela bala que tu deixou de comer por dia, para justamente você perceber que todas as áreas da sua vida serão tratadas, serão olhadas com carinho, serão modificadas e de ampliação energética. Porque, como a gente falou lá, muitas vezes você não vai ter forças para realmente dar esse passo porque existe muita coisa energética de lá de trás que você não vai dar conta sozinho. Então é por isso que é super importante esse cuidado, né? O nome dele se chama Ativando a Prosperidade, porque a gente acredita que a prosperidade ela não é só na área financeira, ela é em todas as áreas, né? No relacionamento, na sua saúde física, no seu profissional, na sua espiritualidade, tudo isso é prosperidade e tudo tem que estar muito interligado para que justamente você chegue e fale pra gente, ó, realmente minha vida transformou. E ter esse cuidado, esse carinho, né? Esse suporte energético diariamente é de suma importância a gente olhar para isso todos os dias, assim como nós nos alimentamos todos os dias, tomamos banho todos os dias, o nosso corpo energético também precisa desse cuidado todos os dias, né? Ele também é preciso que você faça, é como se precisasse realmente ligar, né, o carregador ali para na tomada para recarregar essa energia. Então é isso que a gente faz dentro desse grupo, dentro desse tratamento, é dar esse suporte, esse recarregamento energético, é recarregar a sua bateria literalmente todos os dias, para que você consiga ter um dia mais fluido, um dia mais leve, um dia mais harmonioso. É isso. Se você deseja participar, coloque ativando aqui embaixo, que depois a gente vai te enviar o link de inscrição pelo direct. Lembrando que as inscrições elas só irão até quarta-feira. Então é muito interessante você aí no Dia dos Namorados, né? Quer dar um presente ainda não sabe o que você dá pro seu namorado, pro seu marido, pro seu parceiro, né? É que tal vocês dois entrarem juntos num grupo de tratamento energético? Poxa, eu tenho certeza que a melhora do relacionamento de vocês vai ser maravilhoso, né? Eu e a Lê, a gente tem os nossos maridos dentro desse grupo, tem mais outras pessoas, né, que Os entram sempre, casais, os casais, os casais que entram sempre desse grupo energético para justamente estar alinhado as duas frequências. Então, se você sentir, coloque aqui ativando, que a gente te envia por direct. Assim que a gente também encerrar essa gravação, envie, encaminhe para quem você sentiu a necessidade de também conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, né? me veio aqui uma coisa de falar para vocês, né? Isso é como se fosse. Geralmente, quando tem um casal que bebe, um bebe e o outro não, né? Tem vários casais que são assim. Geralmente, o que bebe acaba puxando o outro que não bebe para começar a beber, né? Ou faz, um faz uma coisa e o outro geralmente não tem o costume de fazer. Sempre, né? Aquele que tem energia um pouco mais forte puxa. E é exatamente isso. Você tendo essa energia mais fortalecida sobre aquilo que você realmente deseja, sobre aquilo que realmente está conectado com a sua essência, você consegue sim levar o seu parceiro junto com você. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? O problema é que muitos aqui acabam desistindo no meio do caminho, né? Não consegue ter esse suporte energético para esperar um tempinho aí as coisas acontecerem, ou talvez não tenha o acompanhamento necessário para que esse suporte aconteça, para que esse parceiro venha junto também no mesmo, na mesma energia, na mesma vibração que você, né? É isso aí. Um beijo, excelente semana, fiquem com Deus e qualquer coisa pode enviar mensagem também no direct.
Comenta pra gente aqui também qual é a dificuldade que você vê, que você encontra dentro dessa relação de hoje, ou que você não tem a relação, que você acha que pode ter sido uma influência lá do seu passado. Isso aí. Um grande abraço, façam uma excelente semana e qualquer coisa nos chamem pelo direct ou aqui nos comentários. Um beijão, fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau.